Esse aqui foi o PDF que eu enviei lá para a Daiane para estar fazendo a impressão. Então aqui é dando continuidade ao estudo de triângulo, viu? A gente vai ver aqui agora os pontos notáveis do triângulo. Então vamos ver aqui, ó, medianas e baricentro. No triângulo ABC, marcamos o ponto M1. Veja que o ponto M1, segundo aqui o texto, fala que é o ponto médio do lado BC. Então significa que esse ponto aqui divide esse segmento ao meio, ok? Tracemos o segmento AM1, então observa aí, ó, ok? O segmento AM1 é uma mediana do triângulo ABC. Então, o que é mediana? Mediana de um triângulo é um segmento com extremidades num vértice e no ponto médio do lado oposto. Então veja que mediana já está se referindo a um segmento. E segmento, pessoal, ele vai ter duas extremidades. Então uma extremidade vai estar num vértice do lado oposto a esse lado, o qual o ponto M1 está dividindo ele ao meio. Então observa aqui, ó, esse triângulo aqui, na verdade, ele vai ter três medianas. No caso, mostrou uma, né? Pela figura aqui, ó, a gente vai ver aqui as outras. Então, mediana é um segmento com extremidades num vértice, ok? Então aqui, ó, pegou em um vértice e no ponto médio do lado oposto. Ok, esse lado é justamente o lado oposto a esse vértice aqui, ó. Vamos ver então as outras duas medianas, né? Segundo a figura, a gente já tem essa mediana aqui, ó, AM1, ok? Vamos calcular agora, vamos procurar as outras medianas. Então nós temos esse lado aqui AB, ok? E o lado aqui AC. O lado aqui AC, a gente vai pegar esse lado aqui, ó, e vai dividir ele ao meio. Certo? E para me dividir ele ao meio, vai ter um determinado ponto aqui, ó, nesse segmento, que vai proporcionar essa divisão por igual. Então, nesse caso, vai ser o ponto M2. Então, esse ponto M2 divide o segmento aqui AC em partes iguais. É tanto que aqui tem dois tracinhos e aqui também tem dois tracinhos. O que a gente vai fazer agora? De forma semelhante como a gente fez nesse aqui, veja que depois que a gente dividiu o segmento BC ao meio, a gente realmente encontrou o ponto médio, que no caso é M1. Então a gente vai ligar o ponto médio até o vértice que é oposto a esse lado que a gente tomou como referência aqui, que no lado é o lado BC. Então, se eu estou tomando aqui agora como referência o lado AC, e eu já encontrei o ponto médio, que é o ponto M2, quem é o vértice que está oposto a esse lado AC? É justamente esse vértice aqui, ó, o vértice B, não é isso? Então, eu vou fazer agora um segmento de tal forma que uma das extremidades esteja nesse vértice e a outra extremidade esteja justamente no ponto médio. Então, veja que esse segmento aqui, ó, BM2 é uma outra mediana, ok? E dá para me encontrar uma outra mediana ainda, olha, está faltando tomar como referência o lado AB, ok? Esse lado AB, eu vou dividir esse segmento aqui ao meio. Para me dividir esse segmento ao meio, eu obtive aqui esse ponto M3, que é justamente o ponto médio. É tanto que aqui tem três tracinhos, mostrando a medida desse segmento aqui, ó, e três tracinhos aqui também, ó. Certo? O que eu vou fazer agora? Como que esse lado AB é justamente o lado qual eu tomei como referência, quem é o vértice aqui do triângulo está oposto a esse lado? É justamente o lado quem? O vértice quem? O vértice aqui C, ok? Então eu vou fazer um segmento de forma que uma das extremidades desse segmento inicia aqui no C e venha finalizar no M3. Ou pode ser o contrário, iniciar no M3 e finalizar aqui no vértice C, tá bom? Então observa então que
qualquer triângulo, pessoal, vai ter 3 medianas, ok? Então, tá aqui bem explicadinho aqui, ó. As 3 medianas de um triângulo encontram-se num ponto chamado baricentro. Então, veja que, ó, essas 3 medianas, elas vão ter um ponto em comum, e esse ponto aqui em comum, que é o ponto de encontro, é chamado de baricentro. E esse baricentro, via de regra, é representado pela letra G aqui, ó, tá bom? Então, na figura, G é o baricentro do triângulo ABC. Então, vamos embora, ó. Então, o encontro das medianas em um único ponto é chamado de baricentro, ok? Veja que aqui, ó, já vou adiantar, ó, o encontro das bissetrizes em um ponto é chamado de incentro. Então, a gente vai analisar isso aqui agora. No triângulo ABC, está aqui indicado, tracemos a bissetriz AS. O que é a bissetriz? A gente sabe que a bissetriz vai dividir o ângulo ao meio, ó, relativa ao ângulo A. Então, imagina uma bissetriz passando aqui, ó, ok? De tal forma que vai pegar esse ângulo A e vai dividir ele ao meio. Chamemos de S1 o ponto de encontro da bissetriz com o lado BC. Então, na verdade aí, pessoal, é interseção, né? Então, veja que eu vou ter a bissetriz, ó. Eu tenho essa bissetriz AS, considerando esse S aqui minúsculo, né? E veja que essa bissetriz S, ela vai ter um ponto em comum com o lado BC. E esse ponto em comum é chamado desse S1 aqui, ó, segundo o autor está mencionando. Destacamos o segmento AS1, ok? O segmento AS1 é uma bissetriz do triângulo ABC, ok? Observe que o segmento AS1 está contido na semirreta AS. Ah, tá, então vou corrigir aqui. Ele está falando que esse AS é a semirreta. Então, aqui é o início, só que essa semirreta aqui, ó, ela não tem fim. Ela vai descer, ela vai dando continuidade aqui, ó. Certo? Agora, quando você pega essa semirreta aqui, ó, AS, aqui, ó, e você tem um ponto de encontro com o lado aqui BC, aí tá falando aqui, ó, nesse caso, essa medida aqui é chamado de bissetriz aqui. Eu vejo que não tinha necessidade de estar falando essa semirreta AS aqui não, só para confundir. Vai lá. S1 é a interseção do lado BC com a bissetriz do ângulo A. Isso aqui eu havia mencionado, né? Então, a interseção aqui, ó, dessa bissetriz AS1 com o lado BC é justamente esse ponto aqui, ó, chamado de S1. E o que está falando que é bissetriz? Ó? Bissetriz de um triângulo é um segmento com extremidades no vértice e no lado oposto, e que divide o ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes. Então, observa aqui, ó, que a gente vai começar a comparar agora a bissetriz com a mediana, tá bom? Observa que, primeiro, ó, se falou bissetriz, você já vai dividir esses dois ângulos aqui, ó, você já vai dividir esse ângulo A, em dois ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, de cima, é igual a esse aqui, ó, certo? Agora, não significa necessariamente que essa medida aqui, ó, vai ser igual a essa aqui. Isso aí você não tem nenhuma garantia. A sua única garantia é que vai dividir esse ângulo aqui, ó, ao meio, tá bom? Então, vou lá então, ó. Então, veja que a matriz é um segmento com extremidade em um vértice, igual está aqui, e no lado oposto, ou seja, é justamente o lado oposto a esse vértice. É muito parecido com a mediana, ok? E agora, a diferença, vamos ver aqui as diferenças. Se você observar aqui a mediana, pessoal,
aqui, ó, vou pegar essa mediana AM1, certo? A gente tem esse ângulo aqui, ó, esse ângulo A, mas não há nenhuma garantia que essa mediana vai dividir esse ângulo A ao meio. A mediana, ela vai dividir esse segmento aqui, ó, oposto a esse vértice. Sim, ele vai dividir esse segmento ao meio. A mesma coisa se eu pegar essa mediana aqui, ó, BM2. Em nenhum momento essa mediana vai me dar a, a firmeza de que eu vou dividir o ângulo B aqui, ó, em dois ângulos iguais. Isso aí não há nenhuma garantia. A garantia da mediana é que qual é o lado que está oposto ao vértice B? Quem está oposto é aquele que está de frente, né? A mediana, ela vai me dar a garantia que esse lado aqui vai ser dividido em duas partes iguais. A mesma coisa, eu vou falar aqui, ó, da mediana CM3, não há garantia que ela vai dividir o ângulo aqui, ó, em dois ângulos iguais. Isso aí não posso garantir nada. Agora, ela me garante que o lado que está oposto a esse vértice C, que seria justamente aqui, ó, o lado AB, vai dividir esse segmento ao meio. É tanto que aqui tem três tracinhos e aqui também tem, certo? Agora, quando você vai na bissetriz, você tem a garantia que esse ângulo A vai ser dividido em dois ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui é o mesmo desse aqui, ó. Agora, não há garantia de que essa bissetriz AS1 vai dividir esse segmento aqui, ó, BC, em dois segmentos de medidas iguais. Ou seja, eu não posso afirmar em nenhum momento que esse segmento aqui, ó, CS1, possui a mesma medida desse segmento BS1 aqui, ó. Tá bom? Ó, assim como lá no triângulo você tem três medianas, aqui você vai ter três bissetrizes, né? Então vamos lá, ó. Bem, a questão falou primeiro dessa aqui, né? Essa bissetriz AS1. Veja que tomou como referência aqui, ó, o vértice A. Vamos pegar agora aqui o vértice B. Então, do vértice B, você pode realmente ter uma bissetriz, onde ela vai tocar no lado AC, que é justamente o lado AC, ele é o lado oposto ao vértice B. E essa bissetriz está dividindo o lado B, perdão, o ângulo B, em dois ângulos iguais. É tanto que aqui, ó, tem dois arcos, né, pequenos, e aqui também, ó, para indicar que eles são iguais, ok? Também não posso afirmar que esse segmento, ó, CS2 tem a mesma medida do que AS2. Isso aí você não pode afirmar nada. E eu tenho aqui, ó, em relação ao vértice C, eu posso estar aqui, ó, eu posso justamente obter uma bissetriz, que no caso é o CS3, tá vendo? Aonde essa bissetriz divide o ângulo C em dois ângulos iguais, ok? E outra coisa, ó, quem é o lado que está oposto ao vértice C? É justamente o lado AB, ok? Mesma coisa, esse segmento BS3 pode ou não ter a mesma medida do segmento AS3, ok? Pode acontecer ou não. Não tem nenhuma certeza definitiva que serão iguais, não. As três bissetrizes de um triângulo encontram-se em um ponto chamado de quê? Em centro. Aqui, ó. Então, quando você tem aqui, ó, o encontro das três bissetrizes, ele vai ser chamado aqui, ó, esse ponto de encontro é justamente chamado de incentro, tá bom? E, ó, o encontro das alturas em um determinado ponto, esse ponto vai ser chamado de quê? Ortocentro. Então, vamos ver aí agora qual é a característica da altura, viu? No triângulo ABC, tracemos pelo ponto A uma reta R. Então, aqui, ó, tem a nossa reta R, perpendicular à reta que contém o lado BC. Então, imagina aqui, ó, tem uma reta que passa pelo vértice A, ok?
E essa reta R vai ser perpendicular à reta que compõe o segmento aqui BC, tá bom? Então, perpendicular a 90 graus. Destacamos o segmento AH1. Então, esse ponto H1 é justamente o ponto de encontro da reta que passava aqui, né? Que no caso é a reta R, com quem? Com a reta que passava aqui, ó, no lado BC. Então, para facilitar o nosso entendimento, vamos considerar esse H1 da seguinte maneira. Vão tirar o termo reta e vão fazer o seguinte, ó. Esse H1 é o ponto de encontro da altura HA-H1 com o lado BC, viu? Pronto. Aqui, ó, o ponto de encontro. Ok? O segmento AH1 é uma altura do triângulo ABC. É uma altura, ela não é a única, viu? Ok? O ponto H1 é a interseção da reta BC com a reta perpendicular, ela conduzida pelo ponto A. H1 também é chamado de pé da altura. Ok. E o que seria então a altura aí? A altura de um triângulo é um segmento, agora vem a diferença, ó, perpendicular à reta suporte de um lado, com extremidade nessa reta e no vértice oposto a esse lado. Então vamos começar a ver agora as diferenças aqui, ó. Voltando lá, revisão aqui, ó, mediana. O que vai acontecer na mediana? A mediana, ela garante que o lado, ok, vai ser dividido em partes o quê? Em partes iguais, ou seja, em duas partes aí, né? Então aqui, ó, duas partes iguais. Aqui vai ser dividido o lado AC, vai ser dividido ao meio. O lado BC vai ser dividido ao meio. Vamos dar uma olhadinha nessa mediana AM1. Eu falei que ela não tem nenhuma garantia que ela vai dividir o ângulo A em, ok, ao meio, não é? Isso aí não tem nenhuma garantia. E outra coisa, pessoal, esse segmento aqui, né, a mediana AM1, ela não forma um ângulo de 90 graus com o lado BC. Ela não forma, tá vendo? Olha aqui, ó. A mesma coisa, você pode olhar a mediana BM2, ó. Ela não forma um ângulo de 90 graus. E nem a mediana CM3 aqui, ó, não forma. Ok? Agora, vamos ver aqui, ó, as bissetrizes. As bissetrizes vai dividir o ângulo ao meio. Então, aqui, ó, eu tenho a bissetriz AS1, está dividindo aqui o ângulo A, ok, em dois ângulos iguais. A mesma coisa eu posso falar aqui do ângulo B e também do ângulo C com as suas respectivas bissetrizes, né? Então, tá vendo aí, ó. Só que quando essa bissetriz, por exemplo, AS1 aqui, ó, ela toca nesse lado BC, primeira coisa, ela não toca 90 graus, tá vendo? Aqui, ó, não tem 90 graus. E outra coisa, essa medida desse segmento aqui, ó, CS1, não é a mesma do segmento BS1. A mesma coisa eu posso falar desse segmento, não possui a mesma medida desse segmento aqui, ó, AS2. Semelhantemente, o segmento AS3 não tem a mesma medida desse segmento BS3 aqui, ó. Ok? Aqui, ó, aparentemente está parecendo que é 90 graus. Ok? Mas também não há nenhuma garantia não, viu? Ok. Agora, a altura, pessoal, veja que aqui, ó, repara, não há garantia que ela vai pegar aqui, ó, o ângulo A e vai dividi-lo ao meio. Isso não há garantia. Não há garantia que esse segmento BH1 possui a mesma medida desse segmento aqui, ó, CH1. Só que, qual é o diferencial agora? O diferencial é que esse segmento aqui, ó, que sai desse vértice e vai até o lado oposto, ele vai interceptar formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Ok? Vamos pegando mais aqui, ó. Observa aqui, ó. Não forma. Esse aqui aparentemente é 90 graus, mas não há garantia. Esse aqui, ó, não há garantia que é 90 graus, ok? E a mesma coisa também aqui, ó. Tá vendo? Começa agora então a pegar agora as diferenças. Dá uma olhada aqui, ó. Assim como
o triângulo tem 3 medianas e 3 bissetrizes, então o triângulo também tem 3 alturas, certo? Então, dá uma olhada aqui, ó. A questão aqui, a gente tinha pegado, e só mudou ali o triângulo diferente, mas vai ter essa altura aqui, ó, H1, ok? Boa noite, Essa pessoal. Estou conseguindo. Veja aqui, ó, que o ângulo A não necessariamente está sendo dividido aqui ao meio, viu? Não necessariamente. Outra coisa, esse segmento BH1 aqui, ó, também não há garantia que a medida dele é igual a essa medida CH1, tá bom? Pode ter algum tipo de triângulo, eu acho que é o triângulo equilátero, aonde a bissetriz, as medianas e as alturas, as três se coincidem simultaneamente. Isso pode acontecer, viu? Nesse caso aqui não está coincidindo. Então, essa medida aqui, ó, é diferente dessa. O que mais? Eu posso sair daqui, ó, do ponto B e chegar justamente ao lado oposto, que é quem? Ao lado da C, aonde a interseção aqui está formando 90 graus, ó. Então, essa medida aqui, ó, CH2, necessariamente não é igual a essa medida AH2 aqui, ó. E o mesmo posso falar, eu partindo aqui, ó, do vértice C e chegando ao lado AB aqui. A gente tem uma altura, ok? Veja que aqui, ó, a interseção é 90 graus, só que o ângulo C aqui, pessoal, ó, não há garantia que você está dividindo ele ao meio, viu? Agora, e esse aqui, ó, AH3, também pode ou não ser igual a essa medida aqui, ó, VH3, tá bom? Então, e um detalhe, ó, o encontro das três alturas é chamada de ortocentro, tá bom? Então tá feito aí, ó. O encontro das mediatrizes é chamado de quê? Circuncentro. Então, o que seria, então, uma mediatriz aí? Deixa eu só interromper aqui rapidinho.